Bueno, entonces voy empezando a hablar. Primero es decir que es un placer estar de nuevo acá en Morelia, foi muy interesante. Y hablar un poquito sobre lo que trabajo, justamente gracias, el trabajo justamente con Sandro y Marcela y tantos otros compañeros, que es la historia ambiental. E história ambiental para mim é uma coisa muito importante. Primeiro que é como se fosse ver a plausibilidade dos hechos históricos. Mas há uma outra definição para mim que é melhor. História ambiental é como se estivéssemos estudando a cozinha da ciência. Então, temos uma festa em nossa casa, temos alguns invitados que ficam na sala, outros na varanda, e a conversa está muito formal. Mas na cozinha são as melhores interações, está mais cerca da cerveja, mais cerca da comida e todo. Então, as interações na história ambiental, eu hablo sempre que a história ambiental é a cozinha. Então, vamos trabalhar um pouquinho com a produção de café no século XIX. Bom, primeiro temos que falar um pouquinho do Vale do Rio Paraíba do Sul, que se queda no sureste do Brasil. É um vale que atravessa o estado de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. E uma coisa interessante é que havia uma declaração do imperador: el imperio es el café y el café es el vale. Então, é muito duro isso, nos coloca assim, na importância que era o café para o Brasil. E vamos ver rapidamente alguns passos para a implantação disto. Primeira coisa é que o Vale de Paraíba era uma floresta tropical de Mata Atlântica, um dos biomas. Sandro falou do bioma de Cerrado, Marcela, Mata Atlântica. Isso também era um tipo particular de Mata Atlântica, muito rico, árvores imensas, foi todo derrubado para a implantação do café. E o café era hecho com a tierra, era donada para pessoas influentes, e se falava dos barões del café. Era um título que era recebido para os dueños dessas haciendas, muitas delas com um grande luxo dentro de casa, as coisas vinham todas de Europa. Então, as salas eram impressionantes, com pianos de cauda, traíam às vezes afinadores de França para afinar o piano e todo. Mas como era a cozinha dessa fazenda? Né? Então, a base dessas fazendas, eram os escravos. Os escravos eram em uma grande quantidade. E é interessante, se fizermos uma comparação com o México. Em México, a escravidão negra era muito baixa, né? Pelo que me parece. Em Brasil, não. Cada hacienda poderia ter como 200 ou 300 escravos. Era muita gente trabalhando. E interessante que para manter, era um símbolo de status, você ter como 30 escravos trabalhando dentro de casa. Então, a força dos escravos foi como em 1830 a Inglaterra começou a tentar terminar promover a abolição. Então, o imperador declarou uma lei de proibindo o tráfico negreiro, solamente para agradar a los ingleses. Então, há um dicho popular no Brasil que é: a lei para os ingleses vieren. Significa, não é para ser cumprida, é solamente para os ingleses ver. Então, há uma grande relação, isso é importante termos em conta, que entre a escravidão ilegalmente importada para o Vale do Paraíba para a produção de café. E quais eram as etapas? A primeira etapa era a derrubada da floresta. Como havia a tierra, praticamente não tinha preço nenhum, muito menos na floresta. E é interessante que mesmo com uma quantidade muito grande de madeira, não interessava a nadie a utilização desta madeira. Primeiro, que é
una biodiversidade muito alta, então você tem uma espécie de cedro, por exemplo. Acá, no próximo vai estar muito lejos. Então, não se tem controle da madeira. E a outra que era muito, o lucro que o café dava era muito mais intenso, então era muito mais interessante queimar todo e plantar café para poder produzir e ter o lucro. Depois de derrubada a floresta, havia alguns trabalhos, isto que estamos trabalhando agora, que são algumas obras de infraestruturas anteriores ao plantio de café. Então, acá é como uma canja, zanca, que é uma vala com uma seção como esta tela, 2 por 2 metros, que na finalidade, por exemplo, se tem canha cá, um pastizal, era para separar um do outro. Imagina então o tamanho do trabalho investido para abrir estas zancas. E finalmente, então, teníamos o café propriamente dito, que era plantado, então, muitos. Tem um município com 300 fazendas, imaginando que cada fazenda teria como 200 escravos. Então, era uma movimentação muito grande e, principalmente, uma produção muito grande de café. Por ser plantado na pendente abaixo, a erosão era muito intensa, então, quando o cafezal, a fertilidade do solo se declinava, simplesmente se abandonava o cafezal e se derrubava mais floresta, ia andando, era como se o Brasil não tivesse fronteiras. Então, nós temos agora já, podemos entender minimamente como era, então, a instalação da fazenda, do trapiche, dos engenhos, tudo funcionando. O problema agora era como transportar esse café para a exportação. O mercado interno era muito pequeno, então era para exportação. Mas o Vale de Paraíba está no interior. Pode colocar um pequeno mapa. Nós temos aqui esta linha roja, é a Serra do Mar. É uma serra bastante, é uma coisa muito difícil, é uma barreira que impede uma ligação direta. Esses são os nomes das cidades mais produtoras de café. Então, a Serra do Mar impede um acesso direto ao litoral. Então, a Serra do Mar era como se fosse uma muralha, uma barreira muito grande. Então, havia a necessidade de como transportar esse café. Acá nós temos uma gravura muito antiga, mas evidentemente que não poderia ser transportado por pessoas, porque a quantidade era imensa. Então, agora um outro porto, parece que um porto da cidade de Santos, como o café chegava do Paraíba, que é arriba, ao litoral para ser exportado. Se no meio nós teríamos a Serra do Mar. Exatamente aí, a Serra do Mar. Desde o ponto de vista do litoral, a Serra do Mar, na pendiente é muito acentuada, muito difícil. E se vimos a Serra do Mar desde o ponto de vista do interior, ela é um pouco menos. Então, estamos vendo aqui a Serra do Mar, como o Vale do Paraíba é um pouco mais alto, então a subida é um pouco menor, mas a descida é muito forte. Isso faz com que tenhamos que pensar formas de tornar permeável essa fronteira. Então, estou separando dois grupos. Primeiro, os aspectos abióticos, para depois vermos os aspectos bióticos de tornar permeável essa muralha que era a Serra do Mar. Então, isso é em Vale do Paraíba. Nós vemos acá um caminho muito antigo. Estamos agora tentando recuperar o recorrido desses caminhos. E esses caminhos eram para carros de bois. Por que eram carros de bois? Não temos mais informação nenhuma, mas tem uma declividade característica e um rádio de curva também característica. Mas
Mas o carro de boi era muito bueno para transportar café ao longo de Paraíba, ou seja, de uma hacienda para outra fazenda. Então, temos acá uma foto, como seria o carro de boi, transporte. Mas, muito bem, ao longo do recorrido do rio Paraíba, o carro de boi funciona muito bem, mas para passar a Serra do Mar é impossível. Temos acá uma foto, isso é exatamente o trecho por onde passava um caminho. Como passar com o carro de boi? É impossível. Mira, como passar por ele? Realmente não dá para passar. E existem vários caminhos, então, que ligavam o Vale de Paraíba ao litoral. Eu vou me deter a um mais que alguém conhece muito bem. É o caminho que liga a cidade de Resende hasta Mambucaba, no litoral. E este caminho, ele tem uma característica interessante, que era muito importante para trazer o café para o litoral. E ele tem uma extensão de algo total, de como 120 quilômetros de extensão. Uma parte considerável, que eu estimo talvez em 40 quilômetros, é inteiramente calçado. É um caminho calçado, uma obra muito interessante, pero não para que os carros de bois puderam passar, que é impossível por causa da declividade, mas era hecho por mulas. Perdón, solo calzado es que tiene esas piedras. Ah, sim, calçado de sapatos. As palavras em português são similares, mas não idênticas, né? Então, esse transporte por las mulas era muito interessante. Não sei se existe essa palavra tropeiro. Não, tropeiro é quem trabalha com a tropa de mulas, né? Então, uma quantidade muito grande, e temos informações documentais de que cada mula levava como 120 quilogramas de café e demandava diariamente 2 quilos de maíz, además de arneses e herraduras. Ou seja, vamos um pouco para a cozinha, né? Então, como vão levar café do Vale do Paraíba hasta o litoral? E com esta carga, cada mula podia andar 20, no máximo 30 quilômetros. Ou seja, havia necessidade de locais para paradas, para descanso. E ela não podia se alimentar, ficar 3, 4 dias se alimentando apenas de maíz. Havia um peso, então havia necessidade de pastizales. A Serra do Mar é toda coberta por floresta. E a mula não tem nenhuma gramínea que possa alimentar a mula. Não tem nada. Então, además, o problema também é que, como o caminho tem o pavimento de pedras, e ela com a carga muito forte que tem, há necessidade de usar herraduras. Vou acá para mostrar. São de mulas pequenas, um pouco maiores. Mas depois eu vou passar, que é um modelo interessante, um off-road. Sim, off-road, 4x4. Exatamente, que tem um pequeno calçado que se chama Mineira do Rampão Fechado. Você conhece? Esse tipo de ferradura existe até hoje, que é especial para descidas. Né? Então, para barradas. Então, temos que pensar que havia cada tropas com 200 mulas, a quantidade de ferraduras muito grande. De onde veniam? Encontrei uma citação na literatura em que havia ninhos que faziam este recorrido procurando ferraduras perdidas para as recicladas. Então, era uma coisa importante. Pero há uma necessidade para fazer isto, que é carbono, porque lá você tem os lingotes de hierro, há que levar as forras para fazer as ferraduras. Bueno, además, há também os arneses e todo, pero as ferraduras é que tem um problema, que para ter a ferradura, temos que ter carbono, e para ter carbono, temos que ter forras a carbono. Então, é interessante, e para ter carbono, temos que ter carboneiras. Olha, nós outros entrando na cozinha desse transporte, né? O que tem por detrás.
Então, esse caminho não ligava o ponto A ao ponto B, sino havia uma rede muito grande de relações necessárias para que hubiera o transporte de café. Então, isso era uma carboneira, e nós encontramos, não lejos deste caminho, vestígios de antigas carboneiras. E nós trabalhamos com isso lá na universidade, procurando. Temos como talvez 1.500 carboneiras já mapeadas. E é interessante que nós encontramos nos estados, cada tem um livro deste, os locais onde encontramos 2 ou mais carboneiras. Algumas estão bem cerca do caminho, bem cerca. Provavelmente essas carboneiras serviram para se fazer, para uma parte dela, pelo menos, eles se aceitaram que serviram para as ferraduras, que é uma coisa que não se pode desconsiderar a necessidade energética para fazer as ferraduras. No segundo ponto, seria para promover a permeabilidade, seriam os aspectos abióticos. Então, o caminho saía de Paraíba do Sul, subia a Sierra e chegava, seria de se esperar, de encontrar o bosque lluvioso denso Alto Montana. Mas era um bosque muito interessante desde o ponto de vista de um botânico, mas não de uma mula, porque não tem nada para ver. Então, existe uma coisa muito interessante, que são os campos de la Bocaina. Estes campos, eles existem mais ou menos na cumbre da Serra do Mar, e o caminho passa por 1700. Existe um ecossistema típico de Mata Atlântica, chamado Campos de Altitude. E na Bocaina se chama Campos de Bocaina. E as pessoas confundem campo de altitude com campo da Bocaina. Campo de altitude é completamente natural, é como se fosse um sub-ecossistema de Mata Atlântica. Pero nos campos de la Bocaina é interessante, o que passa isso é a cumbre da Serra do Mar, um pedacito que ainda existe um pouquinho, são estes campos acá. Tá? Estes campos, na verdade, não são campos naturais, são pontos de abastecimento para as mulas, são artificiais. E a prova disto é que em la cumbre está plantado o capim-colchão, que se chama digitaria, é uma espécie africana. Então é interessante que em la cumbre de uma sierra se quitou um tipo de floresta para implantar um pastizal. Então, este é um dos pontos. Mas, abaixo, ainda tem um grande recorrido desde a cumbre até o mar. Havia necessidade de outros pontos de parada para as mulas. Este ponto seria a eliminação não mais de alto montano, mas a eliminação do bosque lluvioso denso baixo montano para a abertura de pastizales, introdução de espécies exóticas por antigos tropeiros e marcas na estrutura e na composição do bosque. Aqui, neste ponto, é mais baixo, estamos ligando cerca do mar. Aqui podemos ver um trecho do caminho com pavimentação. Isto aqui é um pastizal. Um pastizal que atualmente não serve para nada. E é interessante que seria um ponto de parada. E esse pastizal é uma outra espécie, Melinis minutiflora, capim-gordura, que Sandro tem um trabalho muito interessante sobre esse pastizal. Então, é interessante como que para haver a possibilidade de esse transporte do transporte de café, houver a necessidade de se tantas conversões biológicas. Pero em la floresta, em el bosque, também encontramos marcas como estas, que como seria uma firma de atuação humana. Nós temos esses troncos, os árvores estão todos rebrotando, estão mais ou menos na altura do ate. Quando se tira uma árvore, que é um único tronco,
rama apical perde a dominância, então a árvore nasce com vários troncos. Isso é como se fosse uma firma da atividade humana no bosque tropical. E se penetramos mais no bosque, encontramos também espécies exóticas, como o limão, o bambu asiático, crescente, a cunhete e a cabaça. Jícaro, não sei o que é. Seria algo como o Tupperware da antiguidade. Como se chama? Uarre. Uarre. Graças. Ele é da América Central. Você encontra ele no meio da Mata Atlântica, na Serra do Mar. Quer dizer, alguém trouxe, olha o recorrido que ele tinha, e cacau, que não tem nada a ver com a região. Então, são marcas que hoje é um parque nacional muito interessante, muito completo e todo, mas marcas muito sutis no paisagem, que essa paisagem foi muito utilizada na antiguidade. Bom, permeabilidade é um termo bastante acadêmico, né? Permeabilidade. Mas como se faz na prática a permeabilidade, né? E aí tem um assunto interessante que é o trabalho oculto no paisagem. O paisagem esconde, como dizia o Clavaldo, a paisagem esconde, a paisagem oculta. Na floresta se cobre todo e as marcas humanas se perdem. Só um exemplo, temos acá umas montanhas muito interessantes, por acá passou o café, é no Vale de Paraíba, um restinho de floresta e todo, vemos lá em costa desnuda, com pastizales atualmente, pelo isso era a área de café, mas se olharmos com calma, vemos que tem uma marca de um antigo caminho. E nós estamos fazendo, tentando entender qual é o trabalho que tem para abrir este caminho. Que tipo de trabalho? Primeira coisa é uma escavação para você ter, para que se possa passar o carro de boi. E fizemos uma estimativa que para 2.500 metros cúbicos de suelo por quilômetro de caminho. Se for carregar esses 2.500 metros cúbicos, vão precisar de 250 caminhões de 10 metros cúbicos. Então, para cada quilômetro, tem muito trabalho involucrado na abertura desses caminhos, e que nós outros não percebemos. Em segundo, temos também a abertura da floresta, que não existe mais floresta. Como podemos então perceber que houve trabalho para a derrubada da floresta, né? Um trabalho intenso e muito duro que está oculto no paisagem. E por último, temos os caminhos, o pavimento do caminho, que é uma coisa interessante, que podemos olhar aquele caminho, esse é um caminho de pedra, mas vamos pensar exatamente o que é esse caminho de pedra e quanto de trabalho humano tem involucrado com isto, né? Então, com Marcela, não exatamente nesse caminho, pero em outro, uma estimativa, vários quadrados desse, em que medíamos as rocas, fizemos uma fórmula que compassasse mais ou menos para ver a densidade do granito e a massa de rocas. E chegamos à conclusão que para cada quilômetro se utilizaram 470 toneladas de rocas. Só para dar uma ideia, uma tonelada é o peso de um coche normal. Então, vocês têm muito trabalho, 40 quilômetros, é uma quantidade imensa de trabalho e que está oculta na paisagem. Esse é um ponto que é importante, a história ambiental, trazer isto da cozinha para a sala e botar em discussão, porque atualmente se vê na paisagem, na biodiversidade, mas existe muito trabalho humano e é um trabalho humano de escravos, basicamente. Estamos falando disto, né? Então,
o trabalho era para vencer a fronteira da Serra do Mar. Isso foi todo feito por escravos, e o que temos hoje, as fazendas aqui, uma gravura de época, né? O desmatamento, podemos ver os caminhos, podemos perceber que havia uma produção de café que era toda passada por isso, então tem muito trabalho humano. E hoje, a paisagem está deste tipo. É uma paisagem, os municípios de São Paulo estão tentando atrair o turismo, e interessante que não há mais café alguno, mas o programa se chama Conoça no Vale Histórico del Café. Eu digo que é no Vale Histórico del Nescafé, porque não tem mais café alguno, acabou. Então, nós, Adi e eu, fizemos um livro com propostas de se tentar botar o café em moldes tradicionais, familiares, para tentar, em pequena produção, se produzir um café gourmet com melhor qualidade. Mas o importante é que esse trabalho está completamente oculto, tão oculto quanto os atores, que são os escravos. Se você vai em qualquer dessas cidades, Areias, São José do Barreiro, nas cidades que foram grandes produtoras, Bananal, grandes produtoras de café, você anda pela cidade, a missa, todo, não encontra negros. Os negros estão todos em Rio de Janeiro, todos nas grandes cidades. Então, o objetivo desse trabalho está sendo feito, tem muito campo ainda, não terminamos todavia, e só para terminar, gostaria de agradecer para Pedro Gomes, que desenvolveu uma instância de investigação, trabalhando em alto nos campos de La Bocaina, e finalmente Adi Laços, que nos ajudou muito nesse trabalho. Então, é isso, muitas graças.